Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversa e troca de ideias através de entrevistas com convidados super especiais. Hoje, o nosso convidado é o professor pesquisador Fernando Bertasso da Silva. O Fernando é biólogo e professor formado em biologia pela URI. Durante o mestrado, trabalhou com a diversidade e ecologia de fungos agaricales, espero ter dito certo o nome, que são os populares cogumelos do bioma Pampa. No doutorado, teve a oportunidade de ir para a Antártica e estudar a diversidade de fungos lá, trabalhando com macrofungos e fungos fitopatogênicos, isolados de plantas da Antártica. Além de estudar sobre a diversidade desses organismos, também analisa como as mudanças climáticas estão impactando a distribuição de fungos no continente. Pretende, caso o tempo permitir, fazer testes biotecnológicos com esses fungos, procurando possíveis ações antibióticas. Fernando, que alegria tê-lo conosco! O Fernando, eu estou emocionada em tê-lo aqui, porque conheço há muito tempo. Posso dizer que fui professora, né, Fernando? Tua professora, não diretamente, mas estava na direção da escola enquanto tu foste aluno. Então, assim, Fernando, seja muito, muito bem-vindo. Que isso, eu que agradeço o convite, muito legal poder participar. Eu acredito que faça 20 anos que a gente se conheça, né? Exatamente. Então, assim, é um orgulho te ver, assim, produzindo, correndo atrás dos teus sonhos, pesquisando, quase doutor, realmente é um orgulho. Olha que privilégio falar contigo. Brigadão. Eu que agradeço a oportunidade, é muito legal poder participar. Fernando, nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa. Então, Fernando, o que te move? Eu acredito que não só eu, mas como todo pesquisador, o que me move é as descobertas, é a curiosidade, é querer ir onde ninguém foi, é inspirar pessoas a partir das minhas experiências, mas o principal, sem dúvidas, são as descobertas, o que me move são as descobertas. E quem é o Fernando que não está no Lattes? O Fernando fora do Lattes é um cara que adora conversar, adora dar risada alta, que adora lembro brincar. Da tua risada alta. Eu não mudei. Ai, E pretendo não mudar. Então é isso, adora dar risada, adora conversar, é comunicativo. Então o Fernando é uma pessoa comunicativa. O Fernando que não está no Lattes é aquele Fernando que adora conversar, adora no fim do expediente, quando sai do laboratório, parar num barzinho, tomar uma cerveja com os colegas do laboratório. E é isso. Ai, que coisa boa! Fernando, tu ficaste 28 dias na Antártica, juntamente com 7 pesquisadores, com o intuito de estudar a distribuição e diversidade de fungos e plantas de lá, e também avaliar como as mudanças climáticas afetam a ocorrência desses organismos. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa tua aventura. Olha, para mim foi a experiência mais doida e mais incrível da minha vida. Assim, tudo que eu fale não vai exemplificar o que são 28 dias acampados nas piores condições do mundo. Mas eu te digo assim que é uma experiência não só para a vida profissional, porque a gente fala, é muito aprendizado, é contato com pesquisadores
de todo mundo, mas o que a gente vive, o que nós vivemos para a vida, assim, é inexplicável. O controle emocional, o contato com as pessoas. São 28 dias sem internet, sem celular, apenas vivendo com aquelas 7 pessoas e aquele contatinho do navio que vem a partir do aparelho do alpinista. Então, assim, é muito doido, mas ao mesmo tempo muito bom. E assim, ó, e qual é a temperatura de lá? Porque aqui esses dias, assim, ó, eu 3 meia, muitos casacos, morrendo de frio, eu fico pensando lá. Eu odeio inverno, né? É meio estranho alguém que trabalha com Antártica dizer que odeia inverno, mas eu odeio inverno e eu te digo que é muito frio, mas não é tão frio quanto eu imaginava. Porque além de nós irmos no verão da Antártica, as mudanças climáticas estão aí, né? Então, sem dúvidas, os pesquisadores que iam há 20 anos atrás, por exemplo, passavam muito mais frio. Porém, é frio e eu digo que assim, ó, não é, o pior não é o frio, são as condições do acampamento. É muito vento, é muita chuva, é caminhar 20 quilômetros por dia, sabe? Então, eu acho que assim, ó, o frio é o de menos, é o de menos. Porque tu acaba normalizando passar o dia inteiro de pé molhado, normalizando tomar chuva todos os dias, ventos muito fortes. Então, são as condições de lá que deixam as coisas mais difíceis. Não é tanto frio. Se eu não me engano, eu acho que a temperatura mais baixa que a gente pegou foi menos 2 graus negativos. E é a temperatura que a gente pega aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, por isso que eu digo que não, o frio não é o pior, e sim as condições que envolvem o acampamento. Nossa, e vocês lá tinham um alojamento, ou era barraca, iglu, o que que era? Porque passa um monte de coisa no imaginário, né? Nós acampamos em barracas. O Brasil tem a Estação Antártica Comandante Ferraz, só que a Estação Antártica ela fica na ilha Rei George. E como nós acampamos em outra ilha, que é a Ilha Livre, então é na barraca mesmo. Então nós ficamos os 28 dias na barraca, sem banho e trabalhando para o bem da ciência brasileira. Ah, e o que que vocês constataram? Tu conseguiu cumprir os objetivos que tu te propôs para ir? Tu foste investigar a questão dos fungos, né? Isso, Tu conseguiu cumprir com os teus objetivos? Voltou realizado? Como foi isso? o nosso trabalho de campo foi um sucesso, né? Nós coletamos muitas amostras, praticamente saímos a campo todos os 28 dias. Às vezes, contra a minha vontade, eu costumo brincar porque eu fui junto com o meu orientador e o homem não brinca em serviço. Ele passa chuva, passa sol, ele quer trabalhar. Então, como eu fui junto, eu acabava indo junto. Mas, assim, eu digo, as análises em laboratório, identificação de espécies, testes analíticos, eles ainda estão em análise. Porém, o trabalho de campo foi feito com sucesso e agora estamos aguardando os resultados para ver se são significativos, né? Fernando, e qual é o papel da ciência para o nosso dia a dia? A gente viu, assim, ó, nos últimos tempos que a ciência foi imensamente atacada, mas às Sim. vezes as pessoas não se dão conta que ela, né, tá no nosso dia a dia, desde a água que a gente toma até os alimentos que a gente ingere, tem a ciência por trás. Então, assim, como tu vê isso? Qual é o papel da ciência no dia a dia para as pessoas? A ciência está em tudo, né? E principalmente na qualidade de vida do ser humano, no remédio que a gente toma, na cama que a gente deita, a água que nós tomamos, como tu mesmo falou. A ciência está em tudo. E é uma pena que as pessoas elas não consigam reconhecer isso, porque reconhecer o papel da ciência faz com que investimentos sejam empregados à ciência. Então, é isso aí o papel do governo que seja pró-ciência, um governo negacionista, né? Então, a gente tem que trabalhar, e também eu vejo como um papel do pesquisador, trabalhar com divulgação científica, porque às vezes as pessoas elas não são ruins, elas apenas não têm conhecimento que a ciência está envolvida em basicamente todos os processos da vida humana. Uhum. Ali no ler a tua apresentação, eu li que se tu tiver tempo, né, no doutorado, tu quer fazer esses testes para ver uma possível ação antibiótica nos fungos. O que que isso afetaria a vida das pessoas, né, no cotidiano? Os fungos eles já são utilizados na cura das doenças bacterianas nos seres humanos, né?
O primeiro antibiótico feito pelo ser humano é a partir de um fungo. E a maioria das pessoas não sabem isso. A penicilina, ela é feita do fungo Penicillium. Então, essa descoberta, que foi do pesquisador Alexander Fleming, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, ela abriu essa porta para que os pesquisadores analisassem o papel dos fungos na cura de doenças antibacterianas. E o que isso impactaria? Hoje a gente já está falando da resistência bacteriana das bactérias, que é o que as bactérias elas estão conseguindo ser mais fortes que os antibióticos atuais. Por quê? Porque hoje as pessoas tomam antibiótico como se tomassem água. Ah, eu estou com uma dorzinha de garganta, eu estou com um sintoma gripal, bora logo tomar um antibiótico. Isso está fazendo com que os antibióticos não sejam mais eficazes para as bactérias. Então, se nós descobrimos algum fungo que tem essa ação antibiótica, isso pode mudar totalmente a visão hoje, a realidade atual da farmacologia dos antibióticos. E espero que a gente consiga. Se não no doutorado, se não no doutorado, no pós-doc, né? Mas eu quero trabalhar nessa área e já tem pesquisas sendo realizadas por outros pesquisadores no Brasil e no mundo, analisando a ação antibacteriana de fungos, né? Então, nós só vamos dar continuidade. Então, a gente ouve bastante falar nessa questão das superbactérias, né? Que foi que morreu por uma superbactéria. É porque essa bactéria não tem um antibiótico que a combata? Isso? Talvez, nem sempre. Às vezes a bactéria ela é muito resistente, a pessoa está com a imunidade muito fraca e o corpo acaba não dando conta, mas muitas vezes sim. Hoje as bactérias estão muito mais fortes do que estavam antes, então é necessário que se estude cada vez mais, isso aí a importância da ciência, informar cientistas que trabalhem sobre a descoberta de um novo antibiótico. Não que os antibióticos de hoje não funcionam, não entendam isso, mas ter uma segunda, uma terceira opção, caso as bactérias ficarem muito mais resistentes, é muito importante. Agora, falando em fungo, tem uma dúvida que sempre, assim, ó, quando fala em fungo, sempre vem essa dúvida. E a da massa de tomate, a do extrato de tomate, que a gente põe na geladeira e dali um pouquinho já está com fungo. Isso é nocivo ou ele é do bem ou ele é do mal? Eu acho que não tem fungo do bem e fungo do mal, né? Ele faz o seu papel na natureza, assim como na nossa casa. O fungo ele está ali para degradar a massa de tomate. Se ele é nocivo para o ser humano, precisaria chegar na espécie para ver quais toxinas que ele possui para ver se vão fazer algum papel negativo no corpo do ser humano. Ah, então não dá para comer, tem que colocar fora. Eu sugiro botar fora. Até assim, alimento mofado e tal, porque o que a gente vê? Nós vemos o fungo ali, mas o micélio, que é como se fosse a raiz do fungo, ele está por todo o alimento. Então a gente na correria corta no queijo, no pão, corta aquele pedacinho mofado e come o resto, não dá para comer. Porque às vezes acaba esse micélio, que é a raiz, estando por todo o alimento, só que nós não vemos. E como nós não vemos, acabamos ingerindo e às vezes pode ocasionar sintomas gastrointestinais. Ah, mas o queijo, ele é maturado, tem fungos que maturam o queijo, né? Que dão sabores diferentes. É um fungo, né? Sim, mas são fungos diferentes. O fungo que auxilia na produção desse queijo é um fungo diferente do que vai causar o bolor, que vai causar o mofo. Então, esse fungo que auxilia na produção, ele pode não ter as toxinas que o fungo que causa o mofo tem. Então, por isso que não há problema de ingerir. Ai, nossa, é muito interessante. Fernando, como é que tu vês o desenvolvimento científico no Brasil? Como é que tá o incentivo? Que passamos por uma fase das trevas, né? Cortes e cortes, a única palavra que relacionava a ciência era corte. E agora, como é que tu vê? Tem um sopro de esperança? Eu espero, né? Nós trocamos a gestão do país nessa esperança, né? Se vai ser como esperamos, o tempo dirá. Mas, assim, não é fácil fazer ciência no Brasil. Nós saímos de uma época extremamente difícil. Quem está dentro da federal, eu acredito que saiba como foi difícil os cortes, de não ter nem papel higiênico, de não saber. Porque a gente fala, a pesquisa não vai seguir, mas a pesquisa, cara, nem o mais básico tinha.
como tu quer que tenha verba para consertar um aparelho, um equipamento de 500 mil, se não tem um papel higiênico no banheiro, sabe? Então, nós fomos... A Unipampa, por exemplo, teve mês que não se sabia como ia pagar a luz, sabe? Foi algo tão absurdo e tão ofensivo para a educação pública do país que não é bom nem nós falarmos. Então, esperança para mim é o nome. Porque hoje a gente tem cientistas do Brasil fazendo milagre, trabalhando com equipamento estragado, com reagente na tampa, como a gente diz, com pouco reagente, equipamento estragado e sempre fazendo milagre. É milagre. Tudo em prol da ciência, fazendo milagre para o trabalho ser concluído, para poder contribuir para a ciência do país e também para a publicação de trabalhos, né? Fernando, para quem nos escuta e que de repente não conhece a rotina de um laboratório de pesquisa, fala um pouquinho assim aqui, como uma pesquisa ela toma corpo até chegar num produto final, né? Porque a gente fala assim, cortes de investimento de ciência. De repente, quem não está nesse meio deve pensar, mas para que precisa investir se tem pessoas passando fome, pessoas sem casa? Então, assim, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam assim, que para a ciência se desenvolver precisa investimento, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A pesquisa, ela é difícil trabalhar com pesquisa, porque a pesquisa não é fácil. Tu chega no final, às vezes não é o resultado que tu quer, e que também é um resultado, que a gente brinca, e se a pesquisa mostrar que não funciona, também é um resultado. Uhum. Então, o processo da pesquisa, ele começa num projeto de pesquisa, claro, e daí vai se levantar o que tem sobre esse assunto, vai construir uma metodologia baseada em outros trabalhos, e para quem não sabe o que é metodologia, é como se fosse a receita do bolo. Tu fala como a tua pesquisa vai funcionar. E quando a gente fala em pesquisa, é importante a gente saber explicar o resultado da tua pesquisa, para não precisar chegar, por exemplo, eu tomei um remédio para malária, que é cloroquina, eu fiquei curado do Covid, foi a cloroquina que me curou. Uhum. Não é assim. Uma pesquisa, ela precisa ter metodologia, ela precisa ter testes, ela precisa saber relacionar que o resultado dela foi porque teve essa inclusão desse produto, desse medicamento na área da saúde, no caso. Então, a pesquisa ela está aí para não cometermos atrocidades, de não acreditar em remédios milagrosos, não acreditar em chás milagrosos, porque para mim a pandemia é o melhor exemplo disso. Não tem assim, é um exemplo terrível que vitimou muitas pessoas, e não só vitimou, mas também muitas pessoas começaram a sofrer de sintomas de depressão, ansiedade por causa da pandemia. Então, eu costumo dizer que não tem um lado bom na pandemia, mas ela mostrou isso, sabe? O quão importante é a pesquisa, quão importante é a ciência para não se cometer essas bobagens que nós vimos nesses últimos 4 anos, sabe? De querer relacionar curas absurdas, coisas milagrosas, quando se tinha pesquisadores trabalhando diariamente para chegar em um produto que de fato funcionasse. Porque a pesquisa precisa, como eu já falei, metodologia, precisa de teste cego, precisa do grupo do placebo, e para quem não sabe, placebo é quando tu ingere água, por exemplo, achando que é um medicamento, para verificar que o psicológico não está auxiliando nessa cura também. Então, uma pesquisa que analisa um remédio, ela demora anos. A pesquisa ela não é rápida. Então, por isso que é importante conhecer um pouco da ciência e saber a sua importância. E eu entendo, sabe, num país tão desigual, que tantos passam fome, que vivem com um salário mínimo que às vezes não dá nem para pagar o aluguel, é revoltante mesmo pensar que, nossa, tem tantas pessoas passando fome, como é que eu não vou investir em ciência? Mas tem que investir nos dois. O Brasil não é um país pobre como a mídia tenta passar. O Brasil tem dinheiro para dar qualidade de vida aos seus moradores, ao mesmo tempo que tem para investir em pesquisa científica. Sim, a ciência ela tem todo um rigor, né? O rigor científico, que são passos que eles têm que ser cumpridos metodicamente para que chegue no resultado final. E tudo custa caro, tudo é à base de dinheiro. Reagentes, soluções, equipamentos, tudo isso precisa de investimento. E sem falar nos pesquisadores, né, que não vivem Sim. de vento. Os pesquisadores precisam de dinheiro para sobreviver também.
Trabalhar por amor não paga conta, né? Não põe comida na mesa. Então a gente também tem que pensar no pagamento dos pesquisadores. E até isso sofreu atraso na última gestão. Ali em dezembro, muitas universidades fecharam as portas porque houve o atraso nas bolsas. E para mim também é outro absurdo. Para mim não há. O pesquisador ele precisa receber salário, precisa receber direito trabalhista, precisa receber férias, né, terceiro. E hoje o que a gente tem? Muitos pesquisadores de 30, 40 anos recebendo bolsas de pesquisa, não contribuindo para a Previdência, não recebendo direitos trabalhistas. Então, isso é outra coisa que as pessoas não sabem, que hoje tem pesquisadores que são profissionais, trabalhando diariamente, tendo que cumprir horários, tendo que cumprir metas, sendo levados como estudantes. E isso é algo que ocorre principalmente no Brasil. Nós vamos para a Europa, o doutorando, ele é um profissional, porque o pesquisador de doutorado, ele tem prazos a cumprir, tem metas a cumprir, tem salário para receber, então ele é um profissional trabalhador. E eu espero que essa reforma ocorra um dia no Brasil, porque nós precisamos contribuir para a Previdência, precisamos retornar o nosso salário em impostos e também receber direitos trabalhistas, que é direito de todo brasileiro, porque não também dos pesquisadores. Fernando, isso é muito importante dizer, que eu acredito que muita gente não saiba, que um pesquisador ele faz o doutorado, né? Às vezes termina o doutorado e sai sem emprego, né? Sem trabalho e como se nunca tivesse trabalhado, né? Sim. Com a carteira de trabalho ali limpinha, como se nunca tivesse trabalhado, sendo que muitas pesquisas saem nesse período, né? Muitos medicamentos, muitas vacinas, muitos avanços em tecnologia, que influenciam na agricultura, na educação, bom, em tudo. Tudo. Durante a pandemia, o Brasil foi um dos países que sequenciou o genoma do Covid mais rápido, se eu não me engano, foi 24 horas, enquanto teve países que demorou 15 dias. E esse sequenciamento teve à frente uma pós-doutoranda, que é uma pesquisadora que não assina carteira e que não é vista pelo brasileiro como uma trabalhadora. Então, uma estudante, entre aspas, fez parte do sequenciamento do genoma do coronavírus. Então, quando a gente fala que há profissionais hoje trabalhando e são vistos como estudantes, a gente fala em casos como esse. Hoje nós não temos, claro, após passar um concurso para professor, mas enquanto a sua formação como doutorando, pós-doutorando, são meros estudantes à vista do governo e da sociedade. Sim. E realmente, vocês não ganham 13º, férias, nada, né? Nada, nem se machucar fazendo uma pesquisa, também não tem o auxílio doença, não tem nada. Nossa. Fernando, tu fostes um dos autores do livro Nina em uma Viagem Congelante. Eu fiquei assim, eu não tenho o livro, fiquei louca para ler, até quero um livro. Eu queria que tu contasse um pouco dessa história. O Nina em uma Viagem Congelante, ele surgiu junto com a doutora Lília, que foi minha colega. Eu estava no mestrado, ela estava no doutorado, hoje ela já é doutora, e meu professor, Jair Futsky, e ele surgiu justamente para trabalhar sobre a Antártica no ensino infantil. Ele é um livro de histórias, e ele conta a aventura da Nina, que junto com seu professor vai para a Antártica, e nós trabalhamos de uma forma totalmente lúdica e infantil a inserção do conteúdo Antártica no ensino infantil. Porque se hoje a gente chega para uma criança e pergunta sobre a Antártica, muitas nem sabem. Então a gente publicou esse livro nesse intuito, de que ele fosse uma ferramenta auxiliadora para ingressar o conteúdo da Antártica para as crianças. Então ele trabalha de uma forma lúdica, com desenhos, atividades, o conteúdo da Antártica no ensino infantil. Nossa, que legal! E ele é ilustrado? Totalmente. É uma história. Eu não tenho ele aqui em Santiago, em São Gabriel, ele está em Santiago, mas ele é todo ilustrado, tem figuras, tem atividades. Ele é muito legal, muito legal. As crianças adoram quando a gente aplica ele. E quem quiser, ele tá para adquirir em algum lugar? Como a gente tem acesso a ele? Ele pode ser adquirido na editora Wiclap. Ele não tem... nós não estamos lucrando acima dele. Todo o preço dele é para a produção do livro. Então, quem quiser adquiri-lo, pode adquirir na editora Wiclap. Ai, que legal!
Fernando, tá muito gostosa a nossa conversa, mas eu vou ter que chamar um intervalo, mas a gente já volta rapidinho com o pesquisador e professor Fernando Bertasso da Silva. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor e pesquisador Fernando Bertasso da Silva. O T-Move é um programa de conversa e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Fernando, mas a aventura antártica não foi a única, né? Tu fosse também para a Amazônia. Conta um pouquinho disso. Em 2019, por uma parceria da Unipampa com a UFAM, junto com uma colega do mestrado, eu fui para a Amazônia, coletar na Amazônia e também fazer uma parceria entre um laboratório que trabalhava com biotecnologia dos fungos da Antártica, e foi uma experiência incrível. Assim, conhecer a Amazônia é indescritível, porque tu chega lá, nós estamos acostumados com o Pampa, com a Mata Atlântica, que são vegetações baixas, tu chega lá, as florestas têm 30 metros de altura, assim, é uma experiência incrível. A diversidade da Amazônia é linda. Os cogumelos são incríveis também. Foi uma experiência única poder conhecer a Amazônia. Eu ouvi falar que assim, ó, se vai de avião, tu não enxerga o chão, né? E não tem noção que lá é muitas cachoeiras que tem, né? Que tu não consegue enxergar de cima. Eu viajei de noite, então não sei. O meu voo foi à noite, então não sei. Mas nós não passamos. Tem, se eu não me engano, em Presidente Figueiredo, muitas cachoeiras, que é conhecido, mas não deu tempo de nós ir. O Presidente Figueiredo fica perto de Manaus e é conhecido por suas lindas cachoeiras, mas não deu tempo de nós conhecermos. E Fernando, e animais? Muitos, ou assim, onde vocês ficaram, não tiveram? Se eu não me engano, eu acho que eu só vi macaco. Eu não sei se é sorte ou azar, né? Eu não sei se queria me deparar com uma onça, com um bicho perigoso. Eu acho que foi sorte. Eu estava interessado nos cogumelos. Ai, mas tu tem uma foto no Face com uma aranha imensa. Ah, foi aqui no Rio Grande do Sul. Ui. Foi aqui no Rio Grande do Sul. Eu olhei e digo, deve ter sido a Amazônia. Foi incrível poder conhecer a Amazônia, porque ela é muito importante para os seres humanos, né? Aí, quando a gente fala em proteção da Amazônia, sempre aquele papai ambientalista, é chato, mas não. Para mim, falar em proteger a Amazônia é falar da economia do Brasil, porque nós estamos falando de algo que a maioria das pessoas não sabem, que são os rios voadores, que é a água liberada em forma de vapor da água pela floresta. E esses rios voadores, que o nome científico é evapotranspiração, eles são fundamentais para a agricultura do centro-oeste brasileiro, porque esse vapor d'água ele sobe no céu, as correntes atmosféricas, o vento leva ele até a cordilheira dos Andes, ele bate nas cordilheiras e retorna para o centro-oeste, para o sudeste e sul do país. Então, ele impacta significativamente nas chuvas dessas regiões. Então, falar em proteger a Amazônia é falar da agropecuária, da agricultura brasileira, que é responsável por parte do nosso PIB. Então, nós temos que desconstruir esse fato que falar da Amazônia é coisa de ambientalista, falar da Amazônia é coisa de ecochato. Não, falar da Amazônia é falar em economia, é falar no PIB do Brasil, é falar que deixar a floresta em pé vai impactar significativamente na produção do Brasil, na produção agropecuária, na produção da agricultura,
Porque se não tiver chuva, nós vimos pela seca no Rio Grande do Sul no último ano. Se não tiver seca, não tem produção. E se não tem produção, o que vai acontecer com as pessoas que essa produção alimenta, com a economia do Brasil? Então, falar em Amazônia é falar significativamente de economia. E a gente tem que desconstruir esse fato que falar de meio ambiente não é importante. Tem pessoas passando fome, por que nós vamos se importar com uma árvore? Mas essa árvore, ela tem função na economia, tem função no bem-estar e tem função na alimentação das pessoas. Sim, e se não tiver a Amazônia, aqui seria um deserto, né? Sim, sim, sim. Eu vi uma figura do Mapa Mundi que coloca o Centro-Oeste brasileiro numa linha linear e no resto do Mapa Mundi são áreas de deserto, exceto no Centro-Oeste, graças à Amazônia. Nossa. Fernando, com essa tua experiência na Antártica e na Amazônia, como tu percebeu essa questão do aquecimento global que nós tivemos, né? Até o questionamento que não existia. Bom, depois de ter ouvido que a Terra é plana, né? Então o aquecimento global foi o de menos. Como tu percebeu lá na essa questão do aquecimento global já é visível assim, ó, a olho nu? Assim, eu fui pela primeira vez, então eu não tenho assim uma régua de comparação, mas pesquisadores que vão mais tempo, eles cada vez comentam sobre a diminuição do gelo, o aumento da temperatura. Teve um dia que nós pegamos 17 graus, se eu não me engano. Então, se falar em 17 graus na Antártica durante o dia, isso é muito quente. Então, as mudanças climáticas, elas estão aí. Infelizmente, as pessoas não se dão conta e são negacionistas. E usam exemplos totalmente sem sentido, sabe? Por isso que eu gosto do termo mudança climática, não aquecimento global. Porque quando se fala em aquecimento global, se pensa, não, está esquentando, está esquentando, está esquentando. Mas esses frios doidos que às vezes nós temos visto, agora no último ano, tiveram aquelas nevascas históricas dos Estados Unidos, isso também é um sintoma das mudanças climáticas no mundo. Então, eles pegam esses exemplos, olha a nevasca nos Estados Unidos, como é que ainda falam de aquecimento global? Mas isso também é um resquício das mudanças climáticas ocasionadas pelo homem. Então, é importante nós termos conhecimento disso. Sim, e a gente está sentindo na pele, literalmente, as mudanças climáticas, né? É um fato. As temperaturas que antes, aqui no sul, né, que nós tínhamos as 4 estações, assim, ó, bem direitinho, né? Bem pontuais. E que agora é uma coisa doida, né? Inverno com, às vezes, calor de 20 e poucos graus aqui no sul. No norte, tendo chuvas imensas, enchentes, frio, coisas que há 20, 30 anos atrás não acontecia. Isso já é um efeito, né? Total, total. Eu lembro que em novembro do ano passado tinha, e eu lembro disso porque eu até falava que eu não gosto de inverno e o bom do verãozinho do Brasil eu não ia pegar, porque eu ia estar na Antártica. Ali em novembro eu não estava já pegando. Em novembro estava caindo geada em algumas cidades, sabe? Então, nós estamos falando de uma temperatura totalmente desregulada e é ocasionada pelas mudanças climáticas. E, Fernando, esse derretimento das geleiras que a gente ouve, assim, às vezes as notícias, as geleiras estão derretendo, mas para quem está em casa e não tem e olha e de repente assim, mas o que que eu tenho a ver com tá derretendo lá? Então, assim, eu gostaria que tu explicasse, falasse para as pessoas que nos escutam o que que o derretimento das geleiras lá no Polo Sul, Polo Norte, afetam as pessoas que moram do outro lado ou distante dali, como afeta a humanidade? Bem, a geleira é água, né? E se a geleira derrete, essa água tem que ir para algum lugar, que é o mar. Então, essa água no mar, ele vai aumentar o nível do mar. E o que ocorre com o aumento do nível do mar é o desaparecimento de cidades do litoral. Então, se as geleiras seguirem derretendo, daqui a 20, 30 anos, vai começar a ocorrer o desaparecimento de cidades do litoral, porque o mar vai subir e, ocasionalmente, claro, vai tampar essas cidades que se encontram no litoral.
e fora também toda a desregulação térmica que vai ocasionar o derretimento dessas geleiras, né? Então, os principais causas, sem dúvidas, o impacto no clima e o desaparecimento das cidades do litoral, porque se o mar tem mais água, vai cobrir essas cidades que ficam no litoral de todo mundo de água. E eu vi uma reportagem há um tempo atrás também, assim, ó, que tem fungos, tem organismos que estão lá congeladinhos, né? E que com o derretimento isso pode causar um desequilíbrio, um aparecimento de doenças, interfere? Pode interferir sim, porque no gelo, com certeza, há vírus, há bactérias, há fungos que estão lá congelados e nós não sabemos se eles podem ter algum impacto na vida do ser humano. Então, o descongelamento dessas geleiras pode ocasionar o aparecimento de novas epidemias, pandemias, porque esses micro-organismos que estão lá são desconhecidos. E se eles são desconhecidos, a gente não sabe se ele pode ocasionar doenças nas pessoas. Então, esse é sim outro perigo que o derretimento das geleiras pode causar na vida dos seres humanos. Nossa. E tudo isso é um efeito das mudanças climáticas, poluição, desmatamento, isso? Sim, o derretimento das geleiras, ele é ocasionado pelo aumento da temperatura no mundo, ocasionado pelos seres humanos, né? E é uma pena que as pessoas não acreditem nisso, que essa alta liberação de dióxido de carbono impacte na temperatura da Terra. Porque já é um consenso científico, a maioria dos cientistas, né, porque não é entre todos, mas é um consenso entre a maioria dos cientistas isso, e é uma pena que as pessoas ainda sejam negacionistas. E o que a gente vê hoje na internet é muito ruim, porque às vezes a gente vê uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento do que está falando, querendo discutir com cientistas, sabe? Esses tempos eu vi uma matéria, eu não lembro em que jornal, que foi posta no Instagram, que era um cara extremamente estudado, com doutorado, pós-doutorado, em Harvard, em instituições de respeito, falava sobre aquecimento global. Daí é lá que várias pessoas que não sabem nem biologia básica, não sabem ecologia, quererem discutir, quererem argumentar, sabe? É uma pena isso, que as pessoas elas não tenham conhecimento e ainda assim queiram discutir algo que não sabem. Fernando, e eu penso que o negacionismo ele mata. A gente viu isso na questão das vacinas, né? O Brasil é um exemplo de vacinação para o mundo e por atos negacionistas, as pessoas muitos deixaram de se vacinar, inclusive não vacinando os filhos, dando margem que a polio, que estava erradicada, o sarampo retornando. Então, o negacionismo ele é um crime, deveria ser enquadrado como crime porque ele mata, né? E assim, ó, um adulto não se vacinar e não levar os seus filhos para vacinar é uma irresponsabilidade de um tamanho inominável. Sabe, eu acho assim, ó, terrível e eu não consigo normalizar e não vou normalizar independente de ódio por partido, de ódio por determinado político, sabe? Para mim não dá para normalizar um presidente ir para a televisão falar que uma vacina que cura uma pandemia causa AIDS, por exemplo. Sim. Isso é de um absurdo, isso é um desrespeito tão grande, sabe? Que para mim não tem justificativa, não tem argumento, não tem ódio a partido A, não tem ódio a partido B, a político C, que justifique apoiar um absurdo desse, sabe? Para mim é triste, eu acho que o presidente, independente de qual seja, ele tem que ser porta-voz, ele tem que levar as pessoas ao bom exemplo, ó, se vacinem, procurem atendimento, se cuidem. Você não pode normalizar um presidente falar que vacina vai causar AIDS, que vai transformar em jacaré, que remédio para malária vai curar uma pandemia, sabe? Não dá para normalizar um absurdo desse. É triste. E mata, o negacionismo mata, e a gente viu que matou muito na pandemia, sabe? E também, como você mesmo disse, promoveu o retorno de outras doenças, o que é uma pena. Então, ele só não impactou negativamente no coronavírus, ele também impactou na saúde pública no geral, né? Não, é criminoso, porque
A questão da vacinação não é algo privado, é algo coletivo, né? E essa ideia que foi desvirtuada. Eu não me vacinando, eu não afeto apenas a minha vida, eu afeto todo um sistema, toda uma comunidade. Porque uma criança que tem pólio ou tem sarampo, ela vai usar recursos públicos, de Sim, repente tirando o lugar de uma pessoa lá que necessitou. Então não é algo privado. E eu acho que é essa ideia que tem que prevalecer. Vacinação é coletivo, é público. O meu bem-estar interfere no bem-estar do outro, a minha saúde interfere na saúde do outro. Não, eu sim, também não consigo normalizar essa situação. é imunidade coletiva, né? Não adianta um ou dois se vacinar. A imunidade da vacina, ela vem do coletivo se vacinando. E se por essa ideia, não, é a economia o que importa, a economia o que importa. Mas o que deixa a economia aberta foi a vacinação. O que fez voltarem os eventos foi a vacinação. O desuso da máscara foi a vacinação. Então, se tinha aquela falsa ideia, nossa, ele se importa com a economia, ele se importa com os trabalhadores, mas não. Quem se importa com a economia, quem se importa com o trabalhador, pensa na vacinação. Porque foi isso, e nós vimos isso na prática. As coisas só voltaram ao normal quando a vacinação ela ocorreu, quando ela teve o seu impacto na maioria das pessoas. Então, a gente viu isso na prática. É uma pena que as pessoas não vejam isso. Exatamente. Bom, Fernando, voltando agora à questão dos cogumelos. Vamos falar de coisa boa. Agora vamos falar de coisa boa. A gente ouve costumeiramente falar das propriedades psicodélicas dos cogumelos, que causam alucinações, causando certo preconceito em relação a eles. Tem séries e filmes que abordam a temática. Existe realmente esse preconceito? Como tu percebes o papel da mídia nesse processo? Porque às vezes a gente lá tem um que tá meio doidão. Ah, tomou chá de cogumelo. Tem até expressão, É, né? isso é bem comum, e acredito que a mídia, sim, cause isso, mas eu também vejo como algo que é um conhecimento de construção social, sabe? Até mesmo entre amigos e a minha família, quando eu falava que ia trabalhar com cogumelo, tu já tomou chá de cogumelo, tu já usou, sabe? Isso é bem comum. E não só no caso dos psicodélicos, mas também esse lado negativo dos fungos, sabe? Recentemente eu dei um curso na URI sobre cogumelos comestíveis, e quando eu perguntei para os participantes do curso o que vinha na cabeça deles quando se falava sobre fungos, era só ou os psicodélicos, como a maioria sabe, ou as coisas ruins, que causam doença, que causam bolor nas paredes, que causam mofo nos alimentos. As pessoas, elas não têm esse conhecimento que os fungos também são bons, que os fungos, eles são importantes para a ciclagem de nutrientes na terra, porque hoje o que acaba com a matéria orgânica, o que degrada o lixo, é os fungos e as bactérias. Então, se esses organismos não existirem, nós iríamos estar em cima das nuvens vivendo numa pilha de lixo. Então, eles têm esse papel essencial na ecologia, têm papel essencial na alimentação, na farmacologia. Então, é preciso educar as pessoas a partir da educação científica, e parte dos micólogos, que são os especialistas em fungos. E a outra coisa, eu sou micólogo, tu trabalha com mico, né? Não, a micologia é o estudo dos fungos. Nossa, que legal. Fernando, eu adoro champignon e fungo. Quer dizer, é só os dois que eu conheço, assim, aí realmente eu gosto muito. Qual é o benefício do cogumelo para a saúde na Eles alimentação? Os cogumelos comestíveis, eles têm muitas propriedades, eles têm vitaminas do complexo B, ácido fólico, cálcio, ferro, fósforo, zinco, tem muitas substâncias que são excelentes para o corpo humano. Tem selênio, que auxilia no sistema imunológico. Eles também são ricos em fibras. Uma fibra que ele tem, que é a beta-glucana, que a aveia também tem. Então, essa ingestão de fibras auxilia no intestino também. Então, ele tem muitas substâncias excelentes para o corpo humano e que, infelizmente, ainda são desconhecidas das pessoas, né? As pessoas, elas têm certo preconceito, comem salsicha, comem mortadela, comem embutidos, mas se oferece cogumelo, eu não vou comer isso aí, sabe? Então, eles têm muitas coisas boas. Inclusive, eu estava procurando
esses dias e eu vi que saiu um estudo em 2018 falando que consumir cogumelos 2 vezes na semana reduziu o risco de problemas de memória em adultos de mais de 60 anos. Por quê? Porque Nossa. os fungos eles têm antioxidantes que auxiliam no sistema do ser humano e auxilia também em evitar o risco de perda de memória. Foi um jornal, foi uma revista que trabalha com Alzheimer que publicou isso. E eu achei isso muito legal, sabia? A gente não tem ideia disso. Os cogumelos auxiliam até na prevenção do Alzheimer. Eu achei muito legal. Nossa, que interessante. Eu realmente eu gosto, mas eu comia só porque eu gostava, não porque eu achasse que Sim, tinha. sim. Mas e assim, ó, qual é todos têm essas propriedades ou qual que tem mais? Qual que é o mais indicado? Todos têm, mas eles vão ter em quantias variadas. Eu, vou ser honesto, não lembro o cogumelo que fez parte desse estudo sobre Alzheimer, mas a gente tem essa ideia. É como vegetal, todos têm coisas Uhum, boas, sabe? Uns vão ter uhum. mais, outros vão ter menos. Então, se aconselha a inserir na alimentação esses indivíduos que vão participar ativamente de processos benéficos ao corpo humano, né? Ah, agora eu vou olhar para um risoto de fungo assim, ó, ainda É, com que mais bom. vontade. Aham. Ah, que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso, e é por isso que a gente participa, sabe? Eu, desde que voltei para a Antártica, eu tô me sentindo um ex-BBB que saiu da casa, que é chamado que é chamado para várias entrevistas, e eu não recuso nenhuma exatamente por isso, sabe? A gente tem que educar as pessoas sobre os fungos, porque isso é bom para elas, é bom para a sociedade, porque as pessoas, infelizmente, ainda não têm esse conhecimento de como eles são bons para a saúde, como eles são bons para serem inseridos na dieta, né? Então, quanto mais pessoas souberem disso, vai tornar os micólogos muito felizes. E assim, ó, Fernando, quando fala fungo, eu acredito que muitas pessoas relacionam assim com o mofo, com o bolor e não com o cogumelo. Não, não, não. Até no curso uma menina falou, ah, fungo, remédio é uma coisa ruim, né? E daí eu nunca tinha parado para parar na etimologia da palavra, sabe? Isso é muito doido, porque, mas talvez isso seja também uma construção, que a pessoa sempre relaciona algo ruim, daí quando ouve a palavra vai pensar automaticamente em algo ruim. É, porque assim, ó, confesso que, como eu disse, eu adoro fungo. Mas eu nunca pensei, olha só, fungo, já o nome diz, né? É tão parecido com fungo. Eu realmente, eu não liguei. Ah, tô comendo um fungo. Sim, sim, as pessoas não se dão conta. E tem preconceito também, sabe? Como eu falei, as pessoas elas não têm medo de comer salsicha, mortadela, mas ficam meio assim quando querem comer algo que vem da natureza. Uhum. E eu acho também associado assim, né, com aquela questão que tem muitos que são realmente É, venenosos, né? eu nunca digo até falar, eu fiz um curso para conhecer cogumelos, eu posso comer, eu não aconselho. Só comprado em mercado, sabe? Porque tem muitos cogumelos que são venenosos, que podem fazer mal para os seres humanos, e tem muitas espécies que são muito parecidas mesmo. Tem uma espécie que a única coisa que difere é a parte de baixo do chapéu, que é verde. Só que ela só fica verde quando esse fungo está se reproduzindo. Então, se tu coleta ele fora da sua época de produção de esporos, ele vai ser branco igual a espécie comestível. E essas espécies elas já ocasionaram acidentes no Paraná, se eu não me engano. Uma família comeu esse cogumelo tóxico achando que era comestível e hoje precisa fazer hemodiálise porque deu falho. Então isso é muito perigoso, é muito complicado para no rim. Nossa. Então isso é muito perigoso, sabe? Só coma cogumelo se tiver certeza ou se tiver acompanhado de um micólogo, sabe? Não, ou compra no mercado, sabe? Não há necessidade ainda. Na Europa é bem comum, sabe, as pessoas saírem a caçada de cogumelos com a sua cesta. Mas na Europa os cogumelos até nomes populares têm. Eles estão inseridos desde que tu é criança na tua alimentação e na tua vida. Infelizmente ainda não é assim no Brasil. Eu espero que isso mude, sabe? Que as pessoas daqui a um tempo coloquem esses organismos na dieta e saibam identificá-los, mas hoje eu não aconselho. Não, com Até pelo certeza. bem, né? Sim, com certeza. Fernando, tu és egresso da escola pública. Como tu vês o papel do biólogo na educação básica? Eu acho que o biólogo, como um professor de ciências, ele participa ativamente da formação das pessoas, né? E quando a gente fala em qual a importância do biólogo, qual a importância do professor de ciências, ele é essencial para o ser humano ter a sua educação científica, conhecer
o seu corpo humano e o mundo que o cerca, sabe? É muito importante. Hoje tem aquela ideia, a pessoa sabe o que é célula, mas não sabe o que é IPTU. Dá para saber dos dois, tem que saber dos dois, sabe? Isso evita que numa pandemia as pessoas comprem sabão antibacteriano achando que vai curar uma pandemia viral, sabe? Então, o papel do biólogo, ele está ativamente participando da formação das pessoas, seja na forma de práticas, de oficinas, ou no dia a dia do professor de ciências mesmo. Fernando, eu concordo plenamente contigo, mas o que eu assim, percebo nesses meus 20 e poucos anos de educação básica é que muitas vezes a ciência, a biologia é trabalhado como algo exterior, algo fora. A biologia tem a vida no seu nome, né? Lá tá na etimologia a vida. Sim, Mas às vezes o aluno, principalmente ali nos anos finais do ensino fundamental, quando começa a trabalhar com a ciência, trabalha a célula, trabalha todos aqueles nomes feios, trabalha todas aquelas noções, mas como se fosse algo exterior. Às vezes aquela criaturinha lá de 10, 12 anos não se dá conta que aquele conceito que o professor está passando está acontecendo no seu corpo. Não é fora, é dentro. Como resolver isso? olha, é muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. E não é só no corpo. Hoje a gente vê professores que preferem levar o desenho de uma árvore do que ir no pátio da escola e mostrar a Sim. árvore, mostrar a folha, sabe? A gente vê que Uhum. preferem pegar uma. Hoje a gente vê crianças que conhecem mais animais de fora, como girafas e leões, do que animais da diversidade brasileira, sabe? Isso é uma pena. E honestamente eu acho que a valorização dos professores é essencial, sabe? A gente não pode esperar que uma classe tão desvalorizada tenha vontade, mas não tem o que fazer. Eu acho que é tentar mudar o seu trabalho. Eu pretendo que quando eu for professor, quando eu trabalhar ativamente diariamente numa escola, eu corte esse ciclo, sabe? Porque é muito fácil quando a gente está do lado de fora criticar, Uhum. sabe? Então eu espero que dentro da escola eu consiga cortar esse ciclo. E principalmente porque a biologia é uma disciplina muito prática, sabe? É muito prática. Tu pode ir para o laboratório, tu pode ir para o pátio da escola, sabe? Se tu descer as escadas e sair no pátio da escola, tu já tem uma aula de biologia pronta no solo, nas árvores, no, Se no, olhar. se olhar para o teu corpo, tu fazer uma microscopia dos micro-organismos que tem na maçaneta, já dá uma aula inteira de bactéria, de fungo, sabe? Então é uma disciplina muito prática, muito prática, muito prática mesmo. E fácil, não é algo difícil, sabe? E é tentar inserir isso dia a dia e cobrar dos professores também isso, mas é uma pena que nem todos tenham essa força de vontade de querer fazer isso, né? E seguir na teoria, seguir nos quadros, seguir na folha, tendo um mundo a ser descoberto no pátio da escola e no seu próprio corpo, né? Não, eu fiz essa certa crítica à biologia, mas é extensiva a todas, inclusive na minha área, que é a história, né? Se os alunos percebessem que a biologia é a vida, né? Que a história ele só está ali naquela forma porque teve uma história, pô, Sim, sim. né, que antecedeu. A geografia é tudo em É volta. assim de tudo, né? É vida, né? Se a escola fosse vista mais como algo de dentro e não de fora, que é vida pulsante ali, eu acredito que a educação daria um grande passo. Sim. É que falta muito trabalhar não só a interdisciplinaridade, mas a contextualização, sabe? E acho que é isso que falta na biologia, que é contextualizar com a realidade, com o contexto desse indivíduo, sabe? É trabalhar a sua realidade, não há por que usar girafa e leão para ensinar zoologia se nós temos muitos animais nativos aqui do bioma pampa, da Mata Atlântica, sabe? É trabalhar o contexto desse indivíduo, porque senão nós crescemos sabendo mais de outros países, de outras regiões, do que do ambiente e do contexto que nos cerca diariamente. Com certeza. Fernando, infelizmente o nosso tempo está acabando.
Ai, que conversa gostosa, que coisa boa. Que orgulho te ver, Fernando. Gostaria que tu deixasse assim, ó, uma mensagem, fizesse as tuas considerações finais. Eu acho que a minha mensagem final ela vai exemplificar o que a gente conversou nessa 1 hora. Acreditem na ciência, acreditem na educação pública, trabalhem para que os investimentos da educação pública não acabem no ensino público, porque ele muda vidas, né? Mudou minha vida, mudou a vida de tantas pessoas, essa redemocratização do ensino público, né? De que não só pessoas da alta classe tivessem acesso. E se vai se pensar 20 anos atrás, uma pessoa como eu jamais teria um doutorado, jamais teria ido para a Antártica. Então, acreditem na ciência e acreditem no poder da educação pública. Ai, Fernando, que coisa linda. Compartilho desse teu pensamento, eu acho que é muito importante. Eu também, como filha de pedreiro, também não estaria aqui, também não teria feito doutorado, também não estaria trabalhando na universidade, se não fosse, né, esse acesso, a possibilidade de acesso. Sim. Então, assim, que coisa linda. Olha, muito obrigada. Eu espero que nós tenhamos mais momentos assim. E agora não vou te perder de vista. Tá bem, podem me mandar mensagem, o Instagram, o WhatsApp tá aberto. E eu agradeço o convite, foi incrível. É um espaço muito legal para nós podermos conversar, eu adorei. Eu também. Então, agradecemos a participação do professor e pesquisador Fernando Bertasso da Silva em nosso programa. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOVE, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOVE conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando que é sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja bem leve e muito feliz. Até semana que vem!